Primeiramente, nós vamos identificar aqui as estruturas anatômicas do globo ocular. Ele apresenta 3 túnicas, né? A primeira, a túnica fibrosa, é constituída da esclera, limbo da córnea e a córnea. Aqui, quando a gente analisa a superfície interna do olho, do globo ocular, nós vamos observar então a segunda túnica, conhecida como túnica média ou túnica vascular, essa estrutura mais escura, né? Ela é dividida em 3 porções. Nós vamos identificar aqui a presença da coroide, né? Junto ao cristalino, nós identificamos a presença do corpo ciliar com os processos ciliares e zônula ciliar. E após a remoção do cristalino, nós vamos identificar ainda a presença da íris, que vai regular a abertura da pupila. E nessa mesma peça a gente consegue observar que coladinho à coroide nós observamos o tapete lúcido, que é uma estrutura que permite a amplificação da luz dentro do globo ocular. Aqui ainda nós conseguimos identificar a presença do ponto cego. E a terceira túnica, conhecida como túnica nervosa, a gente pode observar aqui a presença da retina, né? Na retina que então vai ser o local onde vai ter a origem do nervo óptico. Ainda no olho nós vamos identificar 3 câmaras. A presença da câmara anterior, localizada entre a córnea e a íris. A câmara posterior, localizada entre a íris, o corpo ciliar e obviamente o cristalino, que não está representado aqui. E a última câmara, conhecida como câmara vítrea, que fica localizada posteriormente ao cristalino, ao corpo ciliar, né? E delimitado também pela própria coroide, na sua porção mais caudal. Aqui nós temos um olho de um carneiro, porque aqui nós temos a glândula do seio infraorbital, então nós sabemos que esse é um olho de um carneiro. Aqui mostramos na comissura medial, nós temos aqui a terceira pálpebra ou membrana nectante, e aqui seria a nossa comissura lateral do olho. Virando aqui, nós temos, aqui seria, né, a nossa terceira pálpebra. Então, virando aqui, nós temos a glândula da terceira pálpebra. Essa glândula, ela será ventromedial. E aqui, do outro lado, localizada dorsolateralmente, nós temos a glândula lacrimal. Falando aqui agora sobre os músculos, como aqui é ventromedial, esse músculo aqui, que vem obliquamente, será o nosso músculo oblíquo ventral. Esse músculo aqui será o nosso músculo reto ventral. Aqui, o nosso músculo reto lateral, reto medial. E aqui será o nosso músculo reto dorsal. O nosso músculo oblíquo dorsal, vindo aqui obliquamente, e este aqui será o músculo levantador da pálpebra superior. E por último, né, ainda falando sobre a musculatura, nós temos esse músculo mais interno, que seria o nosso músculo retrator do bulbo. Todos esses músculos citados são músculos extrínsecos do olho. Falando agora sobre a inervação desses músculos, nós temos que o oblíquo dorsal, ele é o único músculo que vai ser inervado pelo nosso nervo troclear. O abducente será responsável por inervar o nosso retrator do bulbo, como também o nosso músculo reto lateral. E todos os outros músculos extrínsecos do olho são inervados pelo nervo oculomotor. Aqui, só para
só em título de acrescentar também que na nossa glândula lacrimal nós vamos ter a inervação parasimpática do nosso nervo facial. Aqui nessa peça nós iremos abordar as estruturas que compõem a nossa orelha externa e orelha interna e a orelha média do animal. Primeiramente, falando sobre a orelha externa, nós temos, compondo ela, a orelha, o meato acústico externo e também a membrana timpânica. Na orelha média, também formada por 3 estruturas, nós teremos a tuba auditiva, que não é possível ver no corte que essa peça foi feita, a bula timpânica e também os ossículos martelo, bigorna e estribo, que ficariam nessa porção aqui da orelha média. Após isso, nós temos a orelha interna, que também é formada por 3 estruturas, que seria a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares. E aqui, só para demonstrar, a presença do nervo vestíbulo coclear emergindo aqui da sua origem real, que seria a orelha interna. Falando um pouco da orelha externa dos animais, nós podemos identificar aqui a presença de cartilagens. Nós conseguimos identificar aqui a presença da cartilagem auricular, cartilagem anular e a cartilagem escutiforme vai ser melhor de identificar numa peça junto à cabeça, que permite a movimentação da orelha, né? Quando a gente pega a orelha externa, ela ainda é dividida em algumas porções. Essa porção mais aberta da orelha é conhecida como escafa. E particularmente nos ruminantes, nós identificamos algumas pregas conhecidas como pregas da escafa, né? E essa parte que a orelha fica um pouco mais fechada é conhecido como concha. Nessa cabeça aqui, só para recapitular as cartilagens da orelha externa, né? Nós conseguimos identificar então a cartilagem auricular, a porção que afunila, nós vamos ter a formação do meato acústico externo, com obviamente a presença da cartilagem anular, e aqui assim, dorsalmente a orelha, nós identificamos uma cartilagem conhecida como cartilagem escutiforme, onde a gente consegue observar que vários músculos vão se aderindo a essa cartilagem escutiforme, permitindo inclusive a movimentação dessa orelha externa. Continuando na anatomia da orelha externa, nós conseguimos identificar aqui na orelha um ápice, nós conseguimos identificar uma base, uma borda rostral, uma borda caudal. Interessantemente, a gente consegue observar aqui uma bolsa, conhecida como bolsa cutânea marginal, que está presente aí na orelha de cães e gatos, certo? E também é comum a gente identificar em alguns livros que chamam a borda rostral e a borda caudal em um conjunto como hélix. Aqui nós temos os ossículos que se encontram na orelha média. Primeiramente, nós temos aqui o martelo, que fica colado na nossa membrana timpânica. Depois do martelo, em sequência, nós temos a bigorna. E logo após a bigorna, nós teremos o estribo, que vai se chocar com a janela oval da orelha interna. Aqui nós temos o corte sagital da cabeça de um equino. Nós vamos utilizar essa peça para demonstrar uma peculiaridade que existe na orelha média deste animal. Aqui nós vemos uma dilatação da tuba auditiva que se encontra na orelha média. Essa dilatação pode ser chamada de divertículo da tuba auditiva ou bolsa gutural. Ela irá se conectar com a nasofaringe do animal por um ósteo chamado ósteo faríngeo da tuba auditiva. É importante salientar que essa conexão da tuba auditiva com a nasofaringe ocorre em todas as espécies. O que não ocorre é a dilatação dessa tuba auditiva, ocorrendo apenas no equino.
Que raiva! Pronto. De onde Nossa, parece que eu sou um cavalo.